Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos al panel La incidencia de la historia de la enseñanza de la matemática en la formación del profesor de matemática, deudas y desafíos. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por estar asistiendo a este panel. También quiero agradecer a los organizadores del evento, este magnífico evento, en la figura también de Freddy González, que fue quien me invita a participar del evento como conferencista y a quien le presento este panel y acepta que se realice. Por último, no es menos importante agradecer a aquellos colegas que se prestaron a participar con su sabiduría de este panel. Así que eternamente agradecida a todos. Este panel va a mostrar la realidad regional de Portugal, Brasil, Venezuela y Colombia y un poquito de Argentina en relación a la historia de la enseñanza de la matemática en la formación inicial y o continuada de futuros profesores de matemática. Nos acompañarán importantes académicos, historiadores de la enseñanza de la matemática, como la profesora doctora María Cristina Araujo de Oliveira por Brasil, la profesora doctora Liliane dos Santos Gutiérrez por Brasil, el profesor doctor Edgar Guacaneme Suárez por Colombia, el profesor doctor José Manuel Leonardo de Matos por Portugal, el profesor doctor Walter Beyer por Venezuela y en la coordinación y edición web me encuentro yo, profesora Alejandra Deriar, por Argentina. Las preguntas que se me originaron al pensar este panel fueron: ¿estudiar el pasado referido a la enseñanza de la matemática podrá mejorar el presente de los futuros profesores de matemática? ¿Cuál sería el objetivo de enseñar historia de la enseñanza de la matemática a los futuros docentes de matemática? Con respecto a mi país, puedo tener una visión, pero ¿cómo se piensan estas dos cuestiones iniciales en otros países? En lo que respecta a mi país, Argentina, en la formación inicial del profesor de matemática, por las diferentes búsquedas realizadas en los ministerios de educaciones nacionales y provinciales, al día de hoy no pudo encontrarse explícitamente como materia la historia de la enseñanza de la matemática. Sí encontramos esta temática diferenciada en algunos seminarios de posgraduación para aquellos que ya son profesores o ya son maestros, como por ejemplo un seminario dictado en la Universidad Nacional de La Plata en años pasados, en la carrera de especialización en enseñanza de la matemática. Con respecto a esto, también puedo citar un caso aislado que me tiene como protagonista, pero para ello los invito a asistir a la conferencia también en el Convive, titulada Enseñando a investigar acerca de la historia de la enseñanza de la matemática a futuros profesores de matemática, sobre una experiencia de iniciación en investigación en una materia que no es historia de la enseñanza de la matemática, desarrollada en el año 2019 y continuada en el año 2020, el año de la pandemia. Quiero dar un paneo por los distintos académicos que nos están acompañando tan gentilmente en este panel. Nos van a acompañar la profesora doctora María Cristina Araujo de Oliveira por Brasil, contándonos 11 años de experiencia en la Universidad Federal de Juiz de Fora. La profesora Liliane dos Santos Gutiérrez, también por Brasil,
y nos va a contar la experiencia como profesora de esta disciplina, Historia de la Educación Matemática, en el curso de licenciatura, y también otras experiencias englobadas en su carrera como investigadora. El profesor doctor Edgar Alberto Guacaneme, por Colombia, que nos va a contar la visión de la incidencia de la enseñanza de la matemática y de la historia de la matemática en la formación de profesores de matemática en Colombia. También nos acompañará el profesor doctor José Manuel Leonardo de Matos, por Portugal, y que va a resumir en su trabajo las investigaciones realizadas por el Grupo de Investigación Portugués en Educación Matemática y va a mostrar los proyectos que tienen pensado hacia el futuro. Por último, nos va a acompañar el profesor doctor Walter Beyer, por Venezuela, y nos va a contar los vínculos existentes entre el conocimiento de la matemática y de su enseñanza, y cómo esto se relaciona con la historia de la enseñanza de la matemática. Los invito a disfrutar del panel. Muchas gracias, obrigada a todos y que tengan un excelente día. É um prazer estar participando do Convib. Eu queria agradecer o convite da professora Alejandra para integrar esse painel, que discute a incidência da história do ensino de matemática na formação de professores de matemática. E a minha fala é no sentido de trazer alguns elementos da minha experiência ministrando história da educação matemática para futuros professores de matemática, alunos do que a gente chama aqui no Brasil curso de licenciatura em matemática, que corresponde a uma formação inicial, na Universidade Federal de Juiz de Fora. A experiência com base na história da educação matemática, ela leva em consideração algumas questões que foram norteadoras da pesquisa em história da educação matemática, que foram sistematizadas por Valente em 2007 e que eu trago aqui porque elas são representativas da forma como a gente vem conduzindo a história da educação matemática na formação dos professores de matemática. Então, são questões como essas, né? Por que hoje colocamos os problemas sobre o ensino de matemática do modo como colocamos? Por que pensamos em reformas sobre esse ensino do modo como são propostas? Por que ensinamos o que ensinamos em matemática? Por que determinados saberes matemáticos são válidos para o ensino em detrimento de outros? Essas questões nos permitem desnaturalizar problemas, desnaturalizar propostas que tanto podem ser nos apresentadas como extremamente inovadoras, quanto propostas que as experiências anteriores já nos mostram as suas limitações, né? Essas questões permitem desnaturalizar, por exemplo, a mudança ou a permanência de conteúdos, de formas de avaliar, de práticas docentes ao longo do tempo. Então, uma hipótese de trabalho nessa perspectiva de introduzir a história da educação matemática na formação dos professores é que esse movimento torna acessível aos professores em formação os resultados dos estudos produzidos sobre a história da educação matemática sob a forma de disciplina, criando um imbricamento do ensino com a pesquisa.
de maneira a garantir um aporte diferenciado sobre a matemática escolar, por um lado, e fomentar novas questões de investigação, por outro lado. Bom, então, que história da educação matemática é essa que a gente vem trabalhando com os futuros professores, né? É aquela que toma para si a análise histórica de movimentos educacionais, dos saberes profissionais para ensinar matemática, dos materiais didáticos, dos livros e manuais escolares, dos personagens, entre outros contextos, que participam da educação matemática ao longo dos tempos. A história da educação matemática vem se consolidando como um campo de investigação, mas também na sua relação enquanto domínio de conhecimento importante para a formação do professor que ensina matemática. Então, especificamente no meu trabalho já de 11 anos, né, discutindo elementos da história da educação matemática com os futuros professores, alguns assuntos são mais importantes, né, ou são destacados, são vistos como uma prioridade. E aqui eu vou mencioná-los. A forma escolar da matemática é um dos temas, né, numa perspectiva de como é que ela se institui, como é que a matemática vai se escolarizando, então partindo de experiências europeias ou mesmo americanas, e depois como é que esse processo, como é que isso se processa no Brasil, né? Além disso, a discussão de dois movimentos internacionais de renovação do ensino de matemática, também vistos nessa perspectiva, por serem movimentos internacionais, né, de como as indicações estavam colocadas em outros países e quais são os seus desdobramentos, a circulação, a apropriação no Brasil. O segundo movimento é exatamente o movimento da matemática moderna. Então, nesse processo de entender a escolarização da matemática no Brasil, toma-se como referência as primeiras iniciativas ainda no século XVIII, no contexto do Brasil colônia, onde vão, pouco a pouco, surgindo, né, as aulas que vão preparar os militares em solo brasileiro, e aí a importância dos livros e dos manuais para ensinar a essas pessoas, né? Então, a pesquisa, né, evidencia a relação entre essa matemática escolar e as artes militares. Basicamente, né, pensando na aritmética, que se constitui como um curso introdutório, e a geometria, que auxilia na realização das aulas de fortificação e de artilharia, com fins de defesa da colônia. Então, nesse trabalho com os alunos da licenciatura, inicialmente a gente faz um estudo de alguns livros antigos que mostrem um pouco esse contexto do ensino de matemática em tempos de colônia e articula essa experiência com a fonte primária, com a análise dos livros, com a discussão, com elementos da pesquisa. Por exemplo, nesse cenário, a gente utiliza o trabalho, uma publicação do Valente, de 99, né, que trata exatamente desse processo de escolarização da matemática no Brasil. Um outro momento importante é a discussão sobre o primeiro movimento internacional de modernização do ensino de matemática, né? Nessa transição entre o século XIX e o século XX, se sobressai, além dos próprios desenvolvimentos da ciência matemática, né, do surgimento mais separado, vamos dizer assim, da matemática pura e da preocupação com a formação dos professores, também os avanços da psicologia
que vão ter, então, implicações para o ensino da matemática em diferentes níveis, né? Principalmente no nível secundário. E o desdobramento dessa discussão no Brasil acontece, então, nas primeiras décadas do século XX e é bastante amparado nas proposições e nos debates que o professor Euclides Roxo, professor catedrático do Colégio Pedro II, estabelece. Mesmo por uma publicação de um livro que vai se chamar, então, Curso de Matemática Elementar, de 1929, que será verdadeiramente um manual inovador, fazendo uma referência a essa categorização, né, segundo Chervel. E, então, num movimento parecido ao que a gente faz com o processo de escolarização da matemática, os alunos têm a oportunidade de analisar essa obra de uma maneira empírica, né? Discutir, então, com essa organização e, pelas leituras das produções, já dos estudos do campo da história da educação matemática, perceber que essa obra representa uma mudança grande em relação ao ensino de matemática, por exemplo, por reunir numa disciplina os diferentes ramos que em momentos anteriores eram tratados de forma separada, a aritmética, a álgebra, a geometria, inclusive com professores diferentes e livros diferentes. Então, esse momento é um marco, né, onde essa discussão, tanto em relação a conteúdos, então, a vinda, né, do ensino de funções para o ensino secundário, ela está alinhada nessa discussão, porque ela faz uma ponte entre a passagem do ensino secundário para o ensino superior e as discussões de cunho psicológico, né, de como os alunos aprendem, do que é preciso para efetivamente aprender, vão estar sendo apropriadas, né, pelas comunidades escolares. E no Brasil, ao final da década de 1930, haverá, então, de forma mais efetiva, pelas normatizações, a expressão, né, desse movimento que se inicia no final do século XIX e início do século XX, de uma maneira mais internacional. Bom, um outro momento importante, né, nessa discussão com os licenciandos, com os futuros professores, é o que a gente denomina de movimento da matemática moderna, né? Também fruto de um processo de reformulação do ensino da matemática em nível internacional, que, de alguma maneira, com alguma semelhança, vamos dizer assim, né, em relação ao primeiro movimento, também pretende construir uma melhor transição entre o ensino secundário e o ensino superior, propondo a introdução de novos conteúdos e novas abordagens, né, também incorporando contribuições do campo da psicogenética, com os trabalhos do Piaget, etc., mas também propondo como unificação da matemática para o ensino secundário outros elementos vindos, né, por exemplo, da teoria dos conjuntos e uma ênfase no tratamento algébrico que possibilita uma abstração e uma generalização caras nesse momento, porque vistas como um objetivo a ser atingido. Então, de modo análogo à forma como procedemos nos outros momentos da disciplina, os alunos são colocados em contato direto com materiais da época, então, particularmente,
eles examinam, né, o Programa Moderno de Matemática para o Ensino Secundário, que foi uma proposta da OCDE, fruto de congressos que ocorreram no final da década de 1950, início da década de 1960, na Europa. E essa obra, que sistematiza essa discussão, é traduzida por um professor brasileiro, o professor algebrista Jaci Monteiro, da Universidade de São Paulo, e é publicada pelo GEM, que era o Grupo de Estudos do Ensino de Matemática, em 1965. Então, nessa obra, há uma sistematização das propostas, sugerindo formas, sugerindo encaminhamentos para as reformas curriculares que deveriam ocorrer nos diferentes países, né, as reformas para o ensino de matemática. Então, essa obra circulou no Brasil, foi objeto de discussão. Os alunos da licenciatura são colocados em contato com essa obra, né, e também com a produção de um professor extremamente importante desse período no Brasil, que é o professor Oswaldo Sangiorgi, que vai aos Estados Unidos fazer um curso de reciclagem, como se usava na época, né, esse termo, e é o fundador do GEM, e tem uma ação intensa de divulgação desse movimento, e organiza, então, uma obra para o ensino secundário, o que era denominado na época ginásio, que é muito representativa, por ser uma obra de matemática moderna, né? Nessa obra, então, estão sistematizadas as apropriações do Oswaldo Sangiorgi das propostas desse movimento. Esses livros também são objeto de análise pelos estudantes, e essas obras são a análise que eles realizam, né, são, de alguma maneira, confrontadas com a discussão já realizada pelos pesquisadores sobre esse tema. Então, no Brasil, houve um grande projeto em torno da matemática moderna, inclusive um projeto de cooperação com Portugal, né, coordenado pelos professores Wagner Valente e José Manuel Matos, respectivamente, né, a parte brasileira e a parte portuguesa, e que houve muita publicação e pesquisa, estudos, né, de diferentes naturezas, e essa produção então posta em confronto com as análises que os estudantes fazem, né, para que a gente possa superar algumas análises, vamos dizer, ingênuas ou afastadas da perspectiva histórica, né, dado que eles são estudantes da licenciatura e não têm essa formação, né, necessariamente. Bom, então, concluindo, né, eu acho que vale a pena ressaltar a importância da produção de textos e livros de história da educação matemática que possam sempre subsidiar e confrontar, né, as atividades mais práticas, vamos dizer assim, com os livros dos diferentes períodos, né, a serem utilizados como bibliografia nos cursos de graduação e de pós-graduação. Para além dessa questão do aprofundamento da discussão, é preciso ressaltar que a existência dessa bibliografia possibilita que, na falta de especialistas, né, na área de história da educação matemática, a disciplina ou esses temas possam continuar a serem ministrados, porque a gente tem que pensar também nessa questão do professor que ministra uma disciplina na graduação, né, no curso de formação de professores, não ser um historiador da educação matemática. Então, é preciso que haja uma literatura, né, subsidiária que permita que essa discussão seja levada a cabo
mesmo quando o professor não é um especialista, né? E ainda, o campo da educação matemática no Brasil vive uma instabilidade, estando ainda sujeito a contextos locais onde os espaços estão mais garantidos em função das pessoas que os ocupam e a forma como negociam neles a continuidade, do que como um campo científico com características próprias que definem a manutenção de tais espaços. Assim, disciplinas como a história da educação matemática, né, que tragam essa marca da educação matemática, ou ainda, né, da educação matemática no sentido do que se discute em relação ao ensino e aprendizagem de matemática, devem auxiliar na consolidação desse campo dentro do ambiente acadêmico, na sua relação com o ensino e não só com a pesquisa. Então, eu tenho aqui algumas referências que subsidiziam essa pequena fala e algumas referências que são utilizadas no curso que eu ministro já há bastante tempo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigada. Olá, na pessoa da professora Alejandra Deriá, agradeço o espaço dado no Congresso Virtual Ibero-Americano sobre formação de professores de matemática, ciências e tecnologia. Estar nesse painel junto com os demais professores que o compõem é uma satisfação. O lugar que eu falo é de uma professora que ministra aulas em curso de licenciatura em matemática no Nordeste do Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Também pesquiso e atualmente minhas pesquisas se voltam para a história da educação matemática. Nesse painel, irei apresentar algumas experiências vivenciadas por mim na UFRN, em especial junto a duas alunas, bolsistas do Programa de Iniciação Científica, bolsistas PIBIC, que mostram a importância da história da educação matemática na formação de professores de matemática aqui no estado do Rio Grande do Norte. No currículo do curso de licenciatura em matemática na nossa instituição, há uma disciplina chamada História da Educação Matemática. Entendemos que essa disciplina é fundamental para a consolidação de conceitos e de concepções específicas ao fazer pedagógico, potencializando a ação docente e, consequentemente, os resultados do processo de ensino e aprendizagem em matemática. Entendemos que com ela, o estudante em formação, a estudante em formação, futura professor, professora poderá rever determinadas concepções e revelar práticas fixadas no seu fazer pedagógico, considerando que as finalidades mudam de acordo com os contextos históricos. Posto isso, eu trago aqui a imagem da submissão de um projeto de pesquisa à Pró-Reitoria de Pesquisa, né? A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade. Isso no ano de 2012. Então, eu vou trazer para vocês uma experiência lá de 2012 e outra experiência atual, né, das bolsistas. A bolsista de 2012, hoje já formada, evidentemente, foi a Juliana. Tá? E nesse projetão Guarda-Chuva, o ensino da matemática no Rio Grande do Norte, a Juliana faz uma pesquisa sobre a história da educação matemática, né, no currículo da universidade, né, em especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e essa pesquisa dela é publicada nos anais do Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica Digital, Virtual, né, o ESICT, de 2015. Tá? Então, todo o relatório dessa pesquisa se encontra nos anais, né, desse evento, onde
ela submeteu, né, onde ela participou. Tá? Então, o que aconteceu? Né? O que foi a pesquisa da Juliana e por que eu estou me referindo a ela? Né? A Juliana, com o objetivo de analisar e apresentar como se deu o processo de implantação dessa disciplina, História da Educação Matemática, na estrutura curricular do curso de licenciatura em Matemática da UFRN, ela faz uma reconstituição histórica, né, dessa implementação. Então, o trabalho dela ficou muito interessante. Né? As questões motivadoras, às quais ela responde no decorrer da pesquisa, foram essas aí. Como foi o processo de implantação da disciplina, né, no curso, os fatores que contribuíram para essa implantação, se havia no quadro de docentes da época alguém para ministrar essa disciplina, em que momento a disciplina foi ofertada pela primeira vez, como foram escolhidos os conteúdos que compuseram a ementa dessa disciplina. Né? Então, a Juliana, ela buscou nos arquivos da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade, os projetos pedagógicos do curso, entre outros documentos, resoluções, e ela encontrou e constatou que a disciplina começou a fazer parte, então, da proposta curricular no ano de 2002. E ela traz a resolução de número 058 de 2002, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, aprovada em 20 de agosto de 2002, e falava né, do projeto que aprovava o projeto pedagógico do curso, com a existência dessa disciplina. Né? Então, obviamente, no que ela analisa os documentos, ela encontra o nome dos professores que participaram desse processo e também entrevista esses professores. Tá? Aqui, para essa atividade, eu trago só a fala da professora Arlete de Jesus Brito, que à época era professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que foi uma das pessoas que participou da elaboração desse projeto pedagógico com a existência dessa disciplina que até então não tinha no currículo da universidade. Né? E na fala da Arlete, ela diz assim: as diretrizes curriculares para a formação de professores da Escola Básica de 2001 indicam a necessidade do professor ter conhecimentos de história da ciência e de seu ensino. Então, a equipe de elaboração desse projeto entendeu que essa disciplina deveria constar no currículo. Não apenas por estar nas diretrizes, mas por eles perceberem o papel articulador dessa disciplina com as outras disciplinas do curso, certo? Então, a disciplina, ela vem com força, ela vem com 90 horas, ela passa a ser oferecida no terceiro período dos estudantes que fazem a licenciatura que são 8 períodos, 4 anos, ela é oferecida no terceiro. Tá? Essa foi a ementa, né? Passando aí, como vocês podem perceber, por Pitágoras, Platão, sobre o ensino de matemática, matemática na Idade Média, as propostas de renovação do ensino da matemática, o primeiro movimento internacional, a história dos materiais didáticos no ensino, certo? Como os blocos lógicos, o material de Maria Montessori. Então, a ementa é essa que está posta aí, né? O trabalho da Juliana também foi escrito em forma de artigo neste livro, Pesquisa em História da Educação Matemática, produções do GPEP. O GPEP é o Grupo Potiguar de Estudos e Pesquisas em História da Educação Matemática, da UFRN, devidamente cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq. Atualmente ele está sendo liderado por mim. Tá? E esse livro ele foi lançado durante o terceiro Encontro Nacional de Pesquisas e História da Educação Matemática, que aconteceu na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo, no ano de 2016. Tá? Bem, posto isso, deixa eu passar aqui o slide, o que acontece? Em 2013, uma nova proposta curricular, agora com uma outra equipe à frente, é colocada para o departamento, que assume essa nova proposta, então. Nessa nova proposta, a disciplina História da Educação Matemática, ela continua, só que agora com 60 horas. E a gente observa mudanças na ementa, né? Alguns elementos da ementa passada são retirados e outros são acrescentados. Na sua maioria, permanece, né, permanece, boa parte permanece. O que muda aí, que chama atenção, é a história dos livros e materiais didáticos, que não tinham,
tá? E, em especial, o ensino de matemática no estado do Rio Grande do Norte. Bom, história da educação matemática, na formação do professor de matemática, o uso dos blocos lógicos, né? Esse primeiro momento da minha fala, eu quis mostrar para vocês como que a história da educação matemática enquanto disciplina chegou na universidade, né? E aí eu mostrei o trabalho de iniciação científica realizado à época, tá? Ano passado, em 2019, no segundo semestre, uma outra bolsista de iniciação científica, e agora já começa a falar do trabalho dela, junto com os alunos da graduação que cursam essa disciplina, faz um belíssimo trabalho, né? E alunos também da pós-graduação se juntam a esses alunos da graduação, e aluno da iniciação científica e aluno da pós-graduação, junto com os alunos da pós-graduação, da graduação, né, que cursam História da Educação Matemática, se reúnem e a disciplina a qual eu estava ministrando, né, traz elementos maravilhosos para a discussão do porquê da história da educação matemática na formação do professor. E aí é uma oportunidade, né, onde a cultura do testemunho fica presente, né? A possibilidade dos alunos da graduação se aproximarem de pessoas que lecionaram matemática em anos anteriores, em décadas anteriores, né? É uma forma que a gente conseguiu juntos, com o trabalho da Thiele, com a pesquisa da Thiele, a Thiele é a bolsista, a pesquisa da Thiele, né, mostrando aos futuros professores quais as condições do trabalho dessas pessoas que lecionavam matemática, né? E fazer com que esses alunos da graduação, enganjando-se em entender não só o conteúdo da ementa, né, mas também como eram as propostas curriculares antes, como é a proposta curricular hoje no nosso país, né? E aí nós convidamos os alunos, então, a partir do conteúdo da ementa, que eram os blocos lógicos e o movimento da matemática moderna, né, a investigar como é que professores aqui do Rio Grande do Norte, em especial em Natal e cidades vizinhas, usam ou usavam, ou se não usam, esses blocos lógicos na sala de aula e qual a percepção que eles têm disso em relação ao movimento da matemática moderna, né? Se eles conhecem a história desses materiais, os blocos lógicos. Então, o trabalho da Thiele e ela desenvolveu, e na medida em que os alunos da graduação participavam desse processo via disciplina, né, no meio da disciplina a qual eu estava lecionando, História da Educação Matemática, né, tiveram a oportunidade de conhecer uma metodologia de pesquisa, que no caso foi a história oral, tiveram condições de analisar textos do movimento da matemática moderna, né, e de poder, conosco, junto com a Thiele e com os alunos também de pós-graduação, que trouxeram para esses alunos oficinas pedagógicas, no sentido de mostrar como transcrever localizar uma escrita, né, que são elementos importantíssimos e fazem parte da metodologia da história oral. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, né, um trabalho onde os alunos, aqui eu trago a página do sistema da universidade, onde os alunos postavam e submetiam nessa página tudo que eles encontravam, as experiências que eles tinham quando conversavam com esses professores, né, quando entrevistavam esses professores, colocavam as transcrições de entrevistas, ou fotografias, ou até vídeos do momento de realização dessas entrevistas, como também carta de cessão de direitos, enfim, ficou tudo documentado e arquivado nessa turma virtual, certo? É importante lembrar que essa atividade, por meio, né, permitiu a pesquisa colaborativa, né? A contribuição dos estudantes da graduação para com a bolsista foi maravilhosa, né? Porque eles também, junto com ela, trouxeram pessoas para compartilhar conosco a sua experiência de professor de matemática, seja um professor leigo, né, ou não, né? Seja um professor com formação
ou não. Tá? E também a presença do aluno da pós-graduação nessa sala de aula também enriqueceu muito as atividades na disciplina. Né? Enfim, possibilitou dialogar não só o conteúdo, né, cuja ementa trazia os blocos lógicos, né, mas também conhecer a história desse material, conhecer porque os professores conhecem ou não essa história, porque foram ou são importantes para as práticas socioculturais, né? Saber se esses professores que lecionam e que usam esses blocos lógicos, o que eles entendem, né? Ou como é que eles enxergam o que aqui se chamou de movimento da matemática moderna. Então, eu mostro para vocês agora a imagem, né, que traz o congresso, onde a Thiele também apresentou o trabalho dela, tá? Esse aqui é o livro, que tem também um artigo da Thiele contando tudo isso que ela fez, todo esse trabalho. Esse livro foi lançado no 5º Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, que acabou de acontecer agora em novembro. Está acontecendo, né, em novembro de 2020. Muito obrigada pela oportunidade de estar socializando a experiência, né, que eu, enquanto professora, tive no último semestre do ano passado, ao lecionar a disciplina História da Educação Matemática na nossa universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Inicialmente debo agradecer la invitación a compartir con colegas de otros países una visión sobre la incidencia de la historia de la enseñanza de las matemáticas en la formación de profesores en mi país, Colombia, país en el cual sus gentes mantenemos la esperanza del encuentro de condiciones de paz que nos permitan despojarnos de un pasado de extrema violencia que infortunadamente aún configura nuestro presente. Permítanme entonces presentar dicha mirada. Para ello he querido organizar mi presentación alrededor de 4 ideas. Entender la historia de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas como una de las expresiones que surge de entrecruzar la historia con las diferentes expresiones o modalidades de las matemáticas constituye la primera idea. La segunda refiere a la necesidad de no solo estudiar lo vivido para construir una interpretación histórica, sino sobre todo de disponer de dicha construcción con fines plenamente educativos en el marco de los programas de formación de profesores de matemáticas. Enseguida, ilustraré, a través de un par de ejemplos, acciones concretas en sendos programas de formación de profesores de matemáticas que arrojan luz esperanzadora sobre un proyecto que se diseñe y ejecute para profesionalizar la incidencia en cuestión. Para finalizar, expresaré la necesidad de cambiar un paradigma, desde mi perspectiva totalmente anquilosado, en el que la historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ha ocupado y ocuparía un lugar menos que secundario. Iniciemos entonces la primera parte. En la década de los 90, el doctor Carlos Eduardo Vasco mostraba a la naciente comunidad colombiana de investigadores en educación matemática un octógono de disciplinas que se articulaban y definían como campo de investigación en torno a las matemáticas. El plural matemáticas se empleaba para enfatizar en la idea que existían diversas expresiones o modalidades de las matemáticas que se entrecruzaban e interactuaban. Así, se destacaban al menos 3 expresiones de las matemáticas, a saber,
las matemáticas que circulan en los ambientes cotidianos, las matemáticas que se ubican en la escuela como discurso o conocimiento a aprender, y las matemáticas de las que se ocupan y desarrollan los matemáticos. Años más tarde, a través de un ejercicio intencionado, me deleitaba haciendo cruzar estas expresiones de las matemáticas con la historia de las matemáticas. Noten el uso de las minúsculas. De este juego intelectual quedaba suficientemente claro que aparecían también correspondientes expresiones de la historia de las matemáticas. Así, era evidente que la historia de las matemáticas, con mayúsculas iniciales, correspondía al resultado del trabajo de los historiadores investigadores sobre las prácticas matemáticas de los matemáticos. La historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas capturaba la historia de las matemáticas escolares a través, fundamental pero no exclusivamente, de la evolución del currículo de las matemáticas. Y la historia de las matemáticas en lo cotidiano conducía a acercamientos ligados con la etnomatemática, intentando desvelar el lugar de las matemáticas en las tradiciones y culturas. Esta perspectiva toma un matiz singular cuando estas historias de las matemáticas se atraviesan con el ámbito intelectual y de acción como lo es la formación de profesores de matemáticas. De esto emergen naturalmente preguntas de investigación importantes que han constituido la base de al menos 2 tesis doctorales elaboradas por colombianos. La relación en torno al potencial formativo de la historia de las matemáticas en la constitución del conocimiento del profesor de matemáticas fue el foco de mi tesis doctoral. La relación entre un fragmento de la historia de las matemáticas cotidianas y la formación de profesores de matemáticas fue objeto de estudio de Hilbert Blanco en su tesis doctoral. Ahora, si bien reconozco una importante tradición de investigación profesional sobre la historia de la enseñanza de las matemáticas en la educación superior, a través de los trabajos de colegas como los doctores Luis Carlos Arboleda, Clara Elena Sánchez, Víctor Alvis, Gabriela Arbeláez, Maribel Anacona, Fabio Ortiz, entre otros, y algunos trabajos sobre historia de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica y media en Colombia, con respecto al meollo de este panel, mis conocimientos indican la carencia de trabajos resultantes de la investigación profesional. Surge entonces el primer desafío: construir una línea de investigación que aborde la interrelación historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, formación de profesores de matemáticas, para lo cual es necesario intensificar y consolidar las investigaciones en cada uno de estos 2 componentes. La segunda parte atiende al reconocimiento de una diferencia no siempre advertida entre el hecho o acontecimiento histórico y la construcción de la historia sobre el hecho. Además, es necesario señalar que debe mediar un proceso para que dicha historia tenga un impacto en la formación profesional de profesores de matemáticas que implica su reconstrucción. En ese sentido, los investigadores, historiadores, asumen las tareas de recopilar, seleccionar, analizar, interpretar y presentar, divulgar la información disponible sobre tales sucesos. Así, se hace posible disponer de una historia. Esta debe ser inicialmente apropiada por el formador, a partir de lo cual puede desarrollar un proceso de diseño curricular necesario para que ésta, así reconstruida, se convierta en objeto de estudio de los programas de formación de profesores de matemáticas y pueda entonces ser apropiada y usada por el futuro profesor de matemáticas. La presentación esquemática de tales procesos y estados de la historia
revelan al menos dos retos o desafíos mayores relacionados con la esencia del panel. Por un lado, la evidente necesidad de disponer de historias de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas elaboradas a partir de la investigación histórica profesional. Por otro lado, realizar procesos de apropiación, diseño curricular y reconstrucción de las historias de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para que respondan a los fines educativos en el marco de los programas de formación de profesores de matemáticas. La existencia de tales dilemas no ha sido obstáculo para que existan, aunque exiguas, interesantes acciones propuestas en algunos programas de formación de profesores de matemáticas. Una de tales propuestas se realiza en la Maestría en Educación, énfasis en Educación Matemática de la Universidad del Valle. En dicho programa de formación avanzada se desarrolla un seminario electivo titulado Pensamiento Matemático en Contextos Escolares, en el que, como parte inicial del estudio de los tipos de pensamiento matemático, a saber, numérico, espacial, variacional, estocástico y métrico, establecidos en el currículo nacional propuesto específicamente en los lineamientos curriculares de matemáticas y en los estándares básicos de competencias matemáticas, se realiza una conceptualización y contextualización de la propuesta curricular instaurada en el marco de una nueva concepción de país que deviene como causa y consecuencia de la Constitución Nacional de 1991. Esta propuesta está respaldada por la construcción histórica que ha logrado la profesora a cargo de dicho seminario, mediada por una postura política sobre la educación al final del siglo XX, un conocimiento del contexto nacional y de los sucesos ocurridos en las instituciones escolares como consecuencia de los cambios curriculares, y de su participación en la construcción de las primeras versiones de los estándares. Otra de las propuestas se llevó a cabo en la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. En dicho programa de formación profesional inicial de profesores de matemáticas, recientemente se desarrolla un curso titulado Conocimiento curricular para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En este curso se pretende que los futuros profesores se apropien comprensivamente del currículo escolar para las matemáticas del siglo XXI, para lo cual se ha previsto una aproximación desde la historia curricular de los últimos 70 años en los que se identifican, desde el punto de vista normativo, hitos de transformación en los planes de estudio en matemáticas. La propuesta está respaldada por la construcción histórica del currículo en matemáticas que dos formadores han logrado a partir de la revisión documental de la normatividad nacional, el acopio y conocimiento de algunos libros de textos correspondiente a los diferentes hitos y las experiencias personales y profesionales en torno a la comprensión de los planteamientos curriculares de varios de estos planes de estudios. Estas experiencias, un tanto sui generis en el contexto de la formación profesional de profesores de matemáticas, junto con otras similares de carácter igualmente local que pueden llegar a existir en el país, alimentan la esperanza, un tanto romántica, de elaborar un proyecto nacional de construcción de la historia del currículo colombiano en matemáticas y de su reconstrucción como objeto de estudio en los programas de formación de profesores de matemáticas. Un verdadero y monumental desafío. Sin embargo, es prudente reconocer la existencia de un obstáculo mayor para que una propuesta como la anterior pueda llegar a ser realidad en mi país. Este es precisamente la existencia de la hegemonía del aprendizaje de las matemáticas, de los matemáticos, como parte esencial del conocimiento del profesor.
hegemonía que ha orientado por décadas la gran mayoría de los planes académicos de estudio colombianos para formar profesores de matemáticas. Este paradigma se resiste a ser sustituido por otro acorde con los desarrollos del campo de investigación conocido como educación del profesor de matemáticas, que revela no solo particularidades sobre el deseable saber del profesor de matemáticas, sino que aborda también las dimensiones del hacer y del ser del profesor. Bajo este terco paradigma de formación, la historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas seguirá siendo un discurso de menor peso y cuantía, quizá válido como curso electivo y en este sentido de menor importancia para la formación profesional del profesor de matemáticas. Surge entonces un cuestionamiento que se puede asumir como un reto más relacionado con el lugar de la historia de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la formación de profesores de matemáticas, a saber, ¿cómo hacer posible que la comunidad de formadores de profesores de matemáticas asigne un lugar destacado a esta desde el paradigma hegemónico existente, o ello deberá esperar al derrumbe y sustitución de este? No me resta más que agradecer nuevamente la invitación y la atención prestada a una visión sobre la incidencia de la historia de la enseñanza de las matemáticas en la formación de profesores de matemáticas en y desde Colombia. Gracias. Boa tarde, eu vou apresentar um pouco a visão do que é a história da educação matemática em Portugal, conforme o que me foi pedido e, em particular, aquilo que tem que ver com a formação de professores. Portanto, só para contextualizar, o grupo onde nós trabalhamos está espalhado por várias instituições do país. Nós trabalhamos em no fundo, há duas instituições que estão aqui que sustentam o nosso trabalho. A primeira é o IAD, que é um centro de investigação, onde nós nos encontramos já há bastantes anos para trabalhar estes temas. A outra, onde nós também trabalhamos, é o grupo de trabalho sobre História e Memórias do Ensino da Matemática, que é um grupo de trabalho da Associação de Professores de Matemática. Portanto, digamos, não tem necessariamente um caráter estritamente de pesquisa, é algo que mistura pesquisa e a ligação com os professores de matemática. O que é que eu vou aqui dizer? Eu vou correr diversos temas. Em primeiro lugar, vamos ver quais são as produções deste grupo. As produções deste grupo eu sintetizei-as para além dos artigos e de capítulos em livros e conferências, comunicações, etc. Eu acho que há aqui estas três áreas que são talvez importantes. A primeira é das exposições, a segunda é das intervenções para professores e a última é os livros que nós produzimos, que dão uma imagem do tipo de trabalho que nós fazemos. As exposições, eu mostro-vos uma, são exposições, é um cartaz de uma exposição que tinha 20 cartazes, 20 cartazes para além de expor alguns 200, 300 livros antigos relacionados com o ensino da matemática. Estas exposições nós fizemos ao todo umas 6, 7, 8 exposições diferentes,
é um momento que tem sido constante nos congressos de professores de matemática, os congressos organizados pela Associação de Professores de Matemática, e nós temos sempre um cantozinho, uma zona onde apresentamos uma exposição, muitas vezes com material original e também com os cartazes a explicar alguma temática relacionada com isso. Não é só nos congressos dos professores de matemática que estas exposições tiveram lugar, elas também tiveram lugar em congressos sobre história da matemática, etc. Portanto, em diversos momentos estas exposições tiveram o seu papel importante. Nós tivemos também intervenções para professores. Elas têm sido, normalmente, quase sempre, nestes congressos nacionais de professores de matemática. Normalmente são conferências sobre temas ligados à história do ensino da matemática. Outras vezes são, para as exposições, como eu vos disse, portanto, há outras vezes também cursos, embora nós ainda tenhamos muito a aprender com os cursos, como vocês vão ver, e finalmente a gente tem outras atividades que tem feito relacionadas com professores, diversos tipos de atividades. Os livros são talvez aquilo que nos espelha mais aqui, aquilo que tem que ver mais com coisas que têm que ver com, digamos, com a parte da investigação. Em primeiro lugar, temos uma coleção de livros. Este é só um livro, mas isto é uma coleção de, eu penso que já vai em 5 volumes. O que é? São, como vocês veem, ecos de um passado e, portanto, são livros produzidos essencialmente pela Mária Almeida e pelo António José Almeida são aquilo que nós podemos dizer pesquisa de base, isto é são listas de toda a legislação sobre educação que foi feita, publicada em Portugal, a ser toda. E, portanto, eles neste momento têm já publicados diversos volumes. Esta capa que vocês veem é do primeiro volume, que abrangeu a legislação genérica desde o século XIII até ao 1974. Portanto, legislação essa que também, alguma delas se aplicava ao Brasil. E existe também, eles têm também outros livros sobre legislação de colónias específicas, por exemplo, o Brasil. Portanto, tem um livro dedicado àquela legislação específica enquanto a coroa portuguesa, enquanto o Brasil era uma colónia portuguesa. Tem também em relação a Angola, Moçambique, Timor, Macau e a Índia, o Estado da Índia. Portanto, ainda está, o de Macau, penso eu que ainda está a ser acabado, que é uma coisa enorme, uma legislação, uma quantidade enorme de legislação sobre Macau e, portanto, leva bastante tempo a compilar. Isto são listas, como eu vos disse, e boa parte delas, se quem quiser pode pesquisar no PDF que está associado a estes livros e ver quais são a legislação que foi publicada naqueles termos e, na grande maioria dos casos, podem encontrá-las na internet fazendo uma pesquisa através dos termos que aparecem ali encontrados. Portanto, é um tipo de livro base, portanto, para sustentar pesquisas de outro tipo. Outro tipo de livro, um livro mais pequenino que foi editado, é um livro sobre os temas financeiros. Foi um pequenino livro sobre como é que os temas financeiros apareciam nos currículos portugueses e foi associado a uma exposição que nós fizemos sobre precisamente livros ou temas financeiros em livros desde o século, estava em exposição livros do século XVIII para a frente. Finalmente, finalmente são 2 livros, são talvez livros que nós podemos dizer de investigação. O primeiro, que está à vossa esquerda, foi o primeiro livro que nós fizemos. E nós fizemos um levantamento, essencialmente de legislação, sobre o que eram os programas em Portugal desde 1835 até 1974.
Pronto, não é bem verdade, porque até fomos um bocadinho para trás de 1835 e fomos um bocadinho para a frente de 1974 e, portanto, são revisões do que é que foram, quais foram as mudanças das diferentes, digamos, diferentes programas que foram colocados, tentando integrar esses programas de alguma maneira com o contexto educativo, político da época e, portanto, é uma análise que nós fizemos. O livro da direita é um livro em 2 volumes, é diferente daquele porque é dedicado à formação de professores. Contém, para além da parte, digamos, da legislação, dos diversos graus de ensino, exceto o ensino superior, portanto, mas todos os outros graus de ensino estão, tal como no outro livro, todos os graus de ensino estão lá contemplados, menos o ensino superior. Portanto, este outro tem toda a legislação e todos os programas que ocorreram na formação de professores em Portugal. Portanto, tem os diversos graus de ensino, desde que houve formação de professores ou qualquer coisa que se assemelhasse de alguma maneira à formação de professores. Inclui, portanto, para além de peças legislativas, inclui também entrevistas, foi preciso recorrer a entrevistas, tem pequenas biografias de pessoas associadas à formação de professores, refere a formação de professores em, digamos, pré-ensino e de formação de professores já que estão, digamos, em ação, portanto, e discute e associa também tudo isso às diferentes formas, às diferentes, digamos, modificações políticas e educativas que foram ocorrendo ao longo deste período. Portanto, alguns dos capítulos tentam encaixar, digamos, e trabalhar este tipo de conhecimento que nós andamos à procura, como dentro do conhecimento profissional dos professores que ensinam matemática. Portanto, tentamos fazer isso. Ora bem, o que é algo que isto saltou? Portanto, o futuro. O que é que vamos fazer no futuro? Bom, o que vamos fazer no futuro, nós temos um projeto. O projeto ainda não sabemos se temos financiamento, mas com ou sem financiamento vai ser, digamos, o grosso do nosso trabalho. Não vai ser só o nosso trabalho, mas vai ser o grosso do nosso trabalho. E o projeto tem este título, um estudo histórico sobre matemática escolar e a sua aplicação no ensino atual. E o que é que ele pretende? Vocês reparem que eu tenho aqui os objetivos do projeto e tenho objetivos de 2 tipos. A primeira parte é, no fundo, proceder a uma pesquisa histórica sobre os temas de matemática dos programas, nada de novo, é aquilo que nós temos estado a trabalhar, e identificar também diferentes metodologias adotadas para o ensino dos temas matemáticos. A segunda, estes primeiros 2 objetivos têm um enquadramento teórico, em primeiro lugar a história cultural, portanto, que é aquilo que nos, digamos, o grande guarda-chuva onde nós entendemos o nosso trabalho, e depois esta distinção entre o conhecimento comum do conteúdo e o conhecimento especializado do conteúdo, que é importante, do conteúdo matemático, tudo isto tem a ver com matemática, e estamos a trabalhar muito eu dou-vos aqui só um exemplo de quem trabalhou estes temas, que a Deborah Ball e vários dos seus colegas que trabalharam este tema, que pensamos aprofunda e discrimina melhor o que são o conhecimento, digamos, o conhecimento matemático escolar que deve ser ensinado. Nós vamos basear-nos neste enquadramento teórico, nestes 2 primeiros capítulos, primeiros objetivos. Os outros 2 objetivos, nós vamos querer, no fundo, usar este conhecimento histórico, aquilo que nós já sabemos, e vamos fazê-lo como ferramenta para o ensino atual da matemática. E vamos propor ações de formação, etc. Vocês reparem, já não são objetivos ligados à pesquisa, diretamente à pesquisa histórica, mas são objetivos de intervenção. E qual é que é o nosso enquadramento teórico? Bom, nós classificamos as razões para utilizar a história da matemática no ensino da matemática. Temos aqui 4 razões.
Primeiro, a melhoria da aprendizagem da matemática, uma melhor apreciação da natureza da matemática e da atividade matemática escolar, motivar para a aprendizagem da matemática, apreciação do papel cultural da matemática. São razões porque é que nós queremos, digamos, fazer isso. Nós pesquisamos aqui em História da Educação Matemática. No caso particular da formação de professores, que é o tema aqui da nossa mesa, nós acrescentamos aqui 2 outros objetivos que nós achamos que são, primeiro, é importante que os futuros professores ou os professores atuais conheçam, tenham um conhecimento histórico da matemática escolar e tenham também uma apreciação de modos distintos do ensino de temas matemáticos. Isto é verdade para a formação de professores, mas também é verdade na formação de educadores matemáticos, por exemplo, programas de mestrado e doutoramento que aprofundam, digamos, os temas de educação matemática. O que é que nós vamos fazer? Bom, vocês estão a imaginar, vamos fazer artigos, vamos fazer livros, etc. Vamos divertir, claro. E vamos fazer também ações de formação para professores, portanto, que nós tínhamos planeado antes da pandemia, mas que eles continuam de pé e vamos fazê-las. E vamos fazer também pequenas brochuras que vão para ser usadas com professores, com alunos, digo, e com professores em formação. E muito obrigado, então. Antes que nada, un caluroso saludo desde tierras venezolanas. Para comenzar, quiero agradecer a mi amigo y colega, el profesor Freddy González, a la profesora Alejandra Deriart y a los demás organizadores de este segundo Convive por la gentil invitación que me han formulado al panel y la incidencia de la historia de la enseñanza de la matemática en la formación del profesor de matemáticas, deudas y desafíos. Para comenzar a delinear un poco lo que va a ser nuestra exposición, iniciaremos presentando algunos elementos que se refieren, en primer lugar, con un hecho que es altamente constatable. Este hecho, al cual quiero hacer referencia, es que usualmente las matemáticas que se le presentan al alumno en los diferentes niveles de la escolaridad son un conjunto de conocimientos presentados de una forma sin ubicación en el espacio ni en el tiempo, absolutamente descontextualizados. Creemos que uno de los factores que contribuye negativamente a esto es que el docente carece de conocimiento histórico, tanto de la disciplina como de su didáctica. Asimismo, parte de la problemática asociada a lo que queremos transmitir en esta pequeña exposición tiene que ver con ciertos mitos y ficciones que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Algunos de estos mitos ya han sido destacados por ese gran educador matemático brasileño que se llama Ubiratã da Ambrosio. Uno de estos mitos es que el currículum es un currículum de tipo universal, vale decir que es aplicable a cualquier población estudiantil independientemente del contexto social y temporal del que se trate, es decir, independiente de lugar, contexto y tiempo. Adicionalmente, el currículum es concebido como lineal, es decir, una secuencia totalmente enlazada a veces, pero de manera lineal, de enseñanza-aprendizaje, de sistemas, de métodos, de algoritmos, y entonces se convierte en un sistema de enseñanza-aprendizaje
fijo y predeterminado. Además, existen allí comportamientos muy rígidos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y básicamente, como un agregado adicional, es un sistema de enseñanza basado en la memorización y en la algoritmia. Entonces podemos ya desde este momento afirmar que un gran desafío es romper con estos mitos y ficciones en la formación del docente y en el estudiantado, en el currículum, en la evaluación. Pensamos que aquí el conocimiento histórico juega un papel de gran trascendencia. Nuestro enfoque, a su vez, va a partir de algunas premisas. Lamentablemente, por razones de tiempo, no vamos a colocar todas las premisas que pensamos influyen en la problemática. Hemos escogido 3 de ellas. La primera es el punto de vista desde el cual abordamos la didáctica de la matemática. Ese punto de vista lo hemos denominado antropomatemático. ¿Por qué? Porque mucho antes de poder hablar de etnias, como habla usualmente las etnomatemáticas, los seres humanos todavía estaban organizados en hordas, pero ya allí podemos hablar de la presencia de rudimentos matemáticos en el hombre prehistórico desde épocas bastante ancestrales. Por lo cual nos parece más pertinente hablar en su lugar, no en términos de etnomatemáticas, porque hemos afirmado que las etnias como tal todavía no tenían existencia en la comunidad humana, más bien hablamos de antropomatemática. Y para hablar de esta antropomatemática, nos basamos a su vez en las clásicas 6 actividades protomatemáticas que Alain Bishop ha mostrado a través de sus innumerables investigaciones. Vale decir, nos estamos refiriendo a contar, medir, localizar, jugar, explicar y diseñar. Pensamos que los seres humanos desde épocas bastante remotas, muy atrás en el tiempo, ya tenían presencia de estas actividades. La segunda premisa sobre la cual nos vamos a asentar tiene que ver con que diferenciamos y a la vez enlazamos el contenido matemático y la didáctica de este contenido. Las diferenciamos porque son 2 ramas o 2 elementos diferenciables, distintos, con características propias, con distintas disciplinas que los estudian. Sin embargo, en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, consideramos que allí tanto el contenido matemático como la didáctica están indisolublemente vinculados. Lo queremos ilustrar metafóricamente diciendo que son las 2 caras de una misma moneda. Nuestra tercera premisa, sobre la cual vamos a elaborar nuestro discurso, estamos más bien presentes elaborando nuestro discurso, es que cada uno de estos 2 elementos, el contenido matemático y la didáctica del contenido, cada uno de ellos tiene su respectiva historia. Es decir, estamos hablando de la historia del contenido matemático y de la historia de la didáctica de la matemática. Ambas historias a su vez están subsumidas dentro de la historia como un todo de la humanidad. Pero estas 2 historias de estos 2 elementos, contenido matemático y didáctica de la matemática, a su vez sufren a través del tiempo un entrelazamiento perpetuo. Se cruzan, se separan, se cruzan y se entrelazan una y otra vez. Una vez presentadas estas 3 premisas, consideramos que en la formación del futuro docente y también en
la formación del docente que actualmente está en servicio deben ser tomadas en consideración, y la base de las tres está asociada con el conocimiento histórico. Pero además de la historia no nos parece que es suficiente. Hemos de mirar la enseñanza-aprendizaje de la matemática de una manera dialéctica, compleja, y requiere de elementos interdisciplinarios, lo cual significa también el darle un sentido a las matemáticas en el aula, y eso se logra a través de el empleo, la utilización de diferentes contextos. Por supuesto que el histórico es uno y bien importante. Los otros contextos son contextos de tipo cultural, pueden ser actuales, contextos de tipo relacionados con la naturaleza, con el mundo natural, con la geografía, con la historia de los pueblos, con la arquitectura, etcétera, etcétera. Además de esto, consideramos importante, y vemos que históricamente lo podemos precisar, el conocimiento matemático se puede vislumbrar en tres tipos o vertientes de conocimiento, o tres dimensiones si queremos verlo así: una académica, una cotidiana y una escolar. El académico, por supuesto, se refiere al conocimiento que tienen los matemáticos puros y los matemáticos aplicados, ingenieros de alto nivel que emplean la matemática, o en otras disciplinas donde también hay un empleo de matemáticas de alto nivel, la lingüística, la misma medicina, estudios de cosmología, etcétera, etcétera. El cotidiano se refiere a lo que la comunidad humana, cualquier ciudadano, utiliza en el día a día. Y el escolar tiene una historia más reciente, porque fue una institución específica que fue creando la humanidad para que las nuevas generaciones tuvieran el acceso a cierto tipo de conocimiento que no es, por supuesto, igual al académico, ni es igual tampoco al cotidiano. Ellos se diferencian en diferentes elementos, como el nivel de formalidad, el sitio donde se hace, el grado de abstracción, los ámbitos, la practicidad, etc. Vamos a presentar rápidamente tres ejemplos para ilustrar un poco lo que hemos venido diciendo. El primer ejemplo se trata de la enseñanza-aprendizaje del conjunto de los números enteros. Sabemos que históricamente han tenido una serie de trabas incluso para su aceptación por la comunidad de matemáticos. Entonces nos podemos preguntar, en el sentido de Brousseau, si el docente se percata de los diversos obstáculos involucrados allí. Pensamos que el conocimiento histórico de este conocimiento, valga la redundancia, y el conocimiento histórico de cómo se generó dentro de la comunidad de matemáticos nos puede ayudar al respecto. Un segundo ejemplo que podemos tomar es la enseñanza de ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sistemas de ecuaciones. Usualmente están muy algebrizados y es de manera algorítmica. Si nos abocamos al estudio histórico, podemos encontrar en Al-Khwarizmi y en otros estudiosos, en los matemáticos renacentistas italianos, por ejemplo, diferentes ilustraciones, diferentes maneras de resolver las ecuaciones por vía geométrica, vía numérica, muy distinta a los algoritmos que enseñamos hoy en día. La historia nos da una poderosa herramienta. El tercer elemento tiene que ver ya con algo un poco de mayor profundidad, que es el proceso de justificar en matemáticas, de argumentar, de demostrar. Y también otro proceso que es el reconocimiento de patrones. Aquí son importantes los contextos, pero también la historia juega un papel importante aquí. ¿Qué conclusiones, qué deudas y qué desafíos podemos tomar? A la luz de estos ejemplos, a la luz de las premisas que hemos elaborado, y entonces podríamos decir, algunas de las conclusiones ya las hemos avanzado
en nuestros comentarios anteriores, pero queremos insistir que la historia del contenido matemático y la historia de la didáctica marchan aparejadas, y a su vez el contenido y la didáctica forman un todo dialéctico indisoluble, las dos caras de una misma moneda. Generalmente en la caja de herramientas de la didáctica de la matemática del docente solo pensamos que él conozca algo de matemática y que conozca algunas investigaciones presentadas en las publicaciones y en las revistas. Eso no es suficiente. Él requiere saber algunos de los elementos planteados en las premisas, necesita conocer a su vez parte de los contextos y otras herramientas que le permitirán tener una mejor actuación. Dentro de todo esto hay una incidencia profunda de la historia de la matemática. Y tenemos, más que conclusiones, muchas deudas y desafíos. Ante todo, entonces, culminamos acá por limitaciones de tiempo. Queremos dar las gracias nuevamente a los organizadores y a quienes tengan la amabilidad de ver esta presentación, y quedamos a la espera de los comentarios y preguntas que tengan a bien formularnos.